Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Tem um prazer muito grande poder receber aqui nos nossos estúdios o doutor Luizinho, deputado federal. Doutor Luizinho, queria começar logo, primeiro agradecendo muito a sua presença aqui com a gente, viu? Sempre aqui inteiramente à sua disposição. Mauro, eu que agradeço estar aqui nesse programa maravilhoso. Fala Baixada é o grande canal de comunicação da Baixada Fluminense. Você nesse trabalho brilhante, junto com a tua equipe aqui, colocando os problemas da Baixada Fluminense e o espaço para que a gente possa buscar as soluções para melhorar a nossa região. Quem é da Baixada sabe muito bem da sua dedicação ao povo da Baixada Fluminense. O senhor que é médico, a vida inteira dedicada à Baixada Fluminense. Agora, o senhor viu com a gente aqui essas matérias em Belford Roxo, mostrando o abandono da cidade na questão do saneamento. Há anos que a Baixada sofre com isso. Isso não é uma exclusividade de Belford Roxo. Os outros municípios também não são diferentes. O que pode ser feito lá no Parlamento Federal? E nós já estamos aqui um ano de mandato seu, né? Completando quase um ano, 10 meses, praticamente 10 ano. Meses. E para minimizar o sofrimento da nossa gente. Eu sei que muitos deputados enviam para os municípios chamadas emendas parlamentares. Mas é um ponto ali, uma coisa muito pontual, um para fazer uma praça, outro para fazer um posto de saúde. Eu digo investimento maciço. A gente assiste, acompanha há muito tempo política, vê, por exemplo, a bancada do Nordeste muito unida quando é para obras maiores, para coisas mais complexas. Pode ser feito isso aqui através da bancada do Rio? Mauro, eu acho que pode ser feito, é um canal, mas eu acho que nós precisamos de soluções práticas para os nossos problemas que tem muitos anos, não só na Baixada Fluminense, mas em todo o país. A Baixada é muito mais agudo, porque nós temos uma região com 4 milhões de habitantes. A nossa Baixada Fluminense é o 16º estado da federação. Se nós fôssemos compararmos a Baixada com o estado do Espírito Santo, nós teríamos que ter 10 deputados e 3 senadores. Infelizmente, nós não somos um estado, então a gente efetivamente está subrepresentado. Por mais que a gente queira, temos alguns deputados atuantes, não vamos conseguir ter a força que tem uma bancada de estado. Mas nós votamos, Mauro, agora, nessa semana na Câmara dos Deputados, o novo marco legal do saneamento público. O saneamento público é um problema no nosso país. Nosso país tem cerca de 50% das residências e domicílios sem saneamento público. Nós precisamos fazer esse avanço no saneamento básico. Como é feito? A gente vai evitar que tenha só as companhias estatais podendo assumir a água e esgoto das suas cidades. É claro, prefeitos com problemas, editais mais mal feitos, pode acontecer de entrar uma companhia de água e esgoto que efetivamente não preste um bom serviço à população. Mas dá a possibilidade da cidade decidir o que vai fazer com a sua água e esgoto. Um prefeito pode colocar na rua e falar assim, olha, aquelas imagens que você mostrou ali de alguns municípios, falar aqui, para você ter a concessão. O que é a concessão pública? Hoje, a grande maioria dos municípios tem lá a SEDAI prestando serviço. Você pode ter o prefeito contratar uma outra empresa, dar uma concessão para uma outra empresa para poder fazer o fornecimento de água e esgoto. O que vai acontecer? Ele pode colocar no contrato, olha, eu quero que você, a cada ano, coloque saneamento básico em 100 ruas, em 50 ruas. E aquela empresa que fizer essa concessão, ela vai ter que cumprir aquele contrato. Então é uma possibilidade diferente do que está acontecendo hoje. Você vai me perguntar, Luizinho, vai resolver? Mauro, eu não tenho certeza se vai resolver. Mas em algumas cidades avançaram muito com saneamento e com água encanada, porque foi feita essa concessão. Diminui o gasto com a saúde quando a cidade tem o problema equacionado de saneamento, por exemplo, saneamento, drenagem e pavimentação? Sem sombra de dúvida, o saneamento é a grande saída para o nosso país do ponto de vista de doenças ligadas no ponto da saúde que já eram para estar extintas. Falando de saúde, estava lembrando que ainda hoje eu acompanhava uma participação sua na Rádio Tupi, toda sexta-feira. Geralmente o senhor está lá no programa do Francisco Barbosa, ele faz um excelente programa lá na Super Rádio Tupi. Eu estava acompanhando o senhor hoje, o senhor estava falando exatamente da superlotação de hospitais, como por exemplo o Hospital da Posse, né? É pequeno em relação à demanda. Né? Ô Mauro, não tem condições da Baixada Fluminense
volto a frisar, quase 4 milhões de habitantes, terem disponíveis só os leitos do Hospital da Posse e o Hospital de Saracuruna como grande emergência. Não é possível, não tem cabimento. O Hospital da Posse tem cerca de 350 leitos. Se eu usar o leito da emergência, 380, é um dos menores per capita do país. Se você pegar uma região inteira e colocar sobrecarregando o Hospital da Posse. Então, eu acho que nós precisamos ter grandes investimentos aqui em saneamento, em saúde, em educação. A gente precisa corrigir uma dívida de 50 anos com a Baixada Fluminense, com emprego, com mobilidade. Não tem jeito, não basta reclamar, a gente precisa efetivamente trabalhar para tentar corrigir esse problema. Vou te dar um exemplo. Todos os acidentes da rodovia Presidente Dutra são levados para o Hospital da Posse. O Hospital da Posse, que já não consegue atender pela demanda os munícipes de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João Meriti, ainda tem que atender os acidentados da rodovia Presidente Dutra, que é uma rodovia que tem pedágio e que não gasta R$1 de investimento para ajudar o Hospital da Posse. Inclusive os politraumatizados, gente que fica meses, às vezes, ocupando uma vaga de CTI, é isso? Fica exatamente, ali hospitalizado? Eu levei ao ministro Tarcísio, primeiro, da necessidade absoluta de duplicação da Via Dutra no trecho de Nova Iguaçu. A gente vai chegando ali, quando você vai chegando perto de Nova Iguaçu, já próximo da altura de Belfor Roxo, se você estiver na pista do meio ali, na altura do Carrefour, se você estiver na pista da ponta, já aí empurra um pouquinho mais para frente um garrafamento de quase 1 hora todo dia que as pessoas enfrentam na rodovia Presidente Dutra. Uma rodovia com pedágio altíssimo. Então a gente, numa audiência pública, colocamos a situação grave da necessidade de duplicação ainda nos primeiros anos. Eu ainda em março, Mauro, comecei meu mandato em fevereiro, né? Eu tive com o ministro Tarcísio falando da necessidade dessa duplicação. E propus que dentro da tarifa que a gente paga ali no pedágio, se você for do Rio a São Paulo, Mauro, são mais de R$50 em pedágio. Se você for com o seu carro de passeio, fora caminhão, fora ônibus, que a tarifa é diferenciada. Você imaginar que você tem toda essa tarifa e não tem R$1 para ajudar os hospitais que atendem ao longo da Presidente Dutra. Não é só o Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse. É o Hospital da Posse, o Hospital de Volta Redonda, em São José dos Campos, em Guarulhos. A Presidente Dutra pega o paciente acidentado, como você lembrou muito bem, né? Um acidente de carro, a pessoa tem um traumatismo de crânio, fratura de fêmur, um paciente gravíssimo. O paciente fica 30, 60, 90 dias no hospital, vai lá, leva e põe lá no Hospital da Posse. E quem paga a conta? Somos nós da Baixada Fluminense. Então hoje esses hospitais se tornaram hospitais da Nova Dutra. Você imagina que não só todos os problemas que a gente tem na Baixada Fluminense, a gente ainda tem que ser o hospital de referência de uma empresa privada que é a concessionária Nova Dutra. A gente briga para que numa nova concessão tenha tarifa para o recurso para a saúde. Então o senhor defende que a Nova Dutra, porque quando nós estamos trafegando na rodovia, que é uma rodovia pedagiada, que todos nós pagamos para transitar por ali, não é isso? E nós somos pacientes, nós somos clientes da rodovia. Exatamente. Ela tem que cuidar da gente. Exatamente. Inclusive, se tiver um acidente, ela não quer cuidar. Ela quer colocar uma ambulância e te remover para o Hospital da Posse. Acabou para o hospital público, o problema dela está ali. Enquanto dentro da composição dessa tarifa caríssima, altíssima, uma das maiores do mundo, não tem nenhuma contrapartida para esses hospitais. Então a gente está brigando por isso. O deputado Juninho do Pneu, que é da Comissão de Aviação e Transporte, fez uma audiência pública, eu participei, fui incisivo, duro com a Nova Dutra, com o Ministério responsável pela nova concessão, que encerra agora, esta empresa, Nova Dutra, encerra a concessão e vai ter uma nova licitação. Sim. Para uma nova licitação, como eu falei sobre o saneamento, tem que estar no contrato a necessidade de duplicação do trecho a partir de Nova Iguaçu e a necessidade de um recurso para ajudar os hospitais. Ela vai poder participar? Essa própria Nova Dutra vai poder? Ela pode participar. Ela pode participar. Provavelmente sim. As regras é que tem que ficar mais claras, não é isso? Ô Mauro, a regra tem que estar beneficiando a população usuária. Não pode ser feito um contrato que beneficie só a empresa que está ali com o contrato de concessão. Né? Tem que ter uma regra que vá beneficiar a pessoa que está ali transitando e as cidades do entorno. O que vai acontecendo, Mauro? A pessoa está chegando lá em Nova Iguaçu, está engarrafado, o que eles fazem?
entram por dentro ali de Nova Iguaçu, ali do Rancho Novo, da Prata. Você vai passando nas ruas, aquele trânsito pesado, vai gerando buraco, vai tendo um risco maior de atropelamento das crianças. E aquilo ali torna um verdadeiro inferno, um entorno ali da Presidente Dutra, porque não tem a duplicação nesse trecho de Nova Iguaçu. Deputado, ainda nesse tema transporte e mobilidade, queria falar sobre no governo Sérgio Cabral, foi inaugurado aqui na Baixada Fluminense o primeiro trecho do Arco Metropolitano. Uma obra super importante, que a intenção era ligar o porto de Itaguaí, né, até lá o Comperge, em Itaboraí, sendo que só foi feito um trecho, que vem até a rodovia Washington Luiz. Hoje, o Estado é de absoluto abandono. Você acha que o governo federal pode, precisa e deve tomar para si a responsabilidade de tomar conta ali desse trecho e concluir as obras também, já que as obras foram feitas, a maioria delas, do trecho, foi pago com recursos federais? Mauro, ali tem um imbróglio para esclarecer. Esse trecho já concluído foi um trecho que o governo do estado do Rio de Janeiro executou a obra, mas é uma estrada federal. O Arco é uma estrada federal. Ela é federal. É. O trecho que falta ser concluído é da responsabilidade do governo federal. Então, o governo do estado fez o trecho do Arco Metropolitano, concluiu, e o trecho federal não foi concluído. Infelizmente, uma calamidade que se abateu sobre o nosso país, sobre o estado. O Comperge não foi para frente, então você não teve a grande movimentação de veículos que era esperado, né? A rodovia não está sendo cuidada, mas a gente, nessa mesma audiência que eu tive com o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, nós cobramos a questão do Arco Metropolitano, e o posicionamento do Ministério é que ele será relicitado junto com a rodovia Rio-Teresópolis. O compromisso do ministro é, quando vai licitar agora para 2021, começar uma nova concessão, também ali, a CRT, faz a gestão ali da Rio-Teresópolis, a gente vai passar ali, começa a duplicação, para uma confusão, né? Às vezes a gente vai lá, final de semana, em Teresópolis, alguém quer visitar lá a feirinha de Teresópolis, um lugar maravilhoso, aí tão em obra, aquela obra parece uma obra de igreja, não acaba nunca. Então eles se comprometeram numa nova concessão, incluir o Arco Metropolitano, e a gente está em cima desse processo, porque tem um estudo do Ministério querendo dividir a concessão da Presidente Dutra até Paracambi, junto com o Arco Metropolitano e a rodovia Rio-Teresópolis, e de Paracambi para frente a Dutra, Paracambi até São Paulo, fazer uma concessão junto com a Rio Santos. O que a gente enxerga nisso, Mauro? Está atendendo São Paulo. É o trecho que atende São Paulo. Então o que eles querem fazer? Uma concessão para uma rodovia que vai atender o estado de São Paulo, com inúmeras cabines de pedágio para os ricos, e nós, com um trecho de Baixada Fluminense, que precisa de uma obra caríssima de duplicação, com a Rio-Teresópolis, que é outra obra caríssima de duplicação. Quem você acha que vai participar de uma licitação dessa? Mais o Arco Metropolitano. Tem interesse em São Paulo. Ninguém vai interessar. Então nós aqui da bancada do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, vamos brigar para que essa concessão da Dutra seja feita por completo. Se for o caso, nós vamos entrar na justiça, fazer projeto de decreto legislativo. Eu falei com eles, nós vamos barrar se for dessa maneira, porque a Baixada Fluminense tem que ser tratada com respeito. Nós não vamos ficar a reboque do estado de São Paulo. Qual é a sensibilidade que o senhor imagina que o presidente da República, que é do Rio, possa ter em relação a esse assunto? 100%. Eu pedi uma audiência ao presidente Bolsonaro, tenho certeza absoluta que, ao tomar ciência disso, o presidente vai proibir uma licitação desse tempo. O presidente Bolsonaro tem uma postura muito clara com os assuntos. A gente pode, em pontos, divergir do posicionamento dele, né? Eu aplaudo algumas atitudes e tenho divergências com ele em outros setores, em outros posicionamentos. Mas ele é claro, eu tenho certeza absoluta que ele não vai deixar um absurdo desse, deixar ali o trecho da Presidente Dutra, que pega a região da Baixada Fluminense e parte da cidade do Rio de Janeiro, relegada a segundo plano. Doutor Luizinho, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo. E daqui a pouco, no segundo bloco, queria propor falarmos sobre saúde um pouco mais. Eu estou conversando aqui com o deputado federal, doutor Luizinho. Rapidinho, a gente volta. Tecnologia.
Atendimento. Fará blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o deputado federal, Dr. Luizinho. Luizinho, a questão da saúde, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, nesses últimos meses, tem sido um sofrimento gigantesco para a população. A gente sabe que muita gente da Baixada se socorre da saúde na cidade do Rio de Janeiro. Na época do prefeito Eduardo Paes, a impressão que eu tinha é que a população era bem recebida. Mas nesse atual governo, o povo vai lá, bate e volta. Começou hostilizando os moradores da Baixada, mas agora acabou essa diferença. Todos estão em situação igual, ou seja, péssima situação. Procuram saúde, vão para o hospital, está fechado, vão numa clínica da família, está fechado, vão no SER, está fechado. Então, teria jeito, o que está acontecendo? Eu estou falando isso porque eu acompanhei muito bem o seu trabalho quando comandou a saúde no Estado e foram tempos difíceis, não havia recursos. O secretário que antecedeu o senhor deixou a saúde no Estado em uma terra arrasada, ia num lugar não tinha, outro lugar não tinha, e aos poucos o senhor foi restaurando, resolve aqui, resolve ali, resolve aqui, com os parcos recursos, com o pouco recurso que tinha, o senhor conseguiu fazer uma saúde bem melhor, bem próximo do ideal. O que está acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro? Ô Mauro, a minha opinião é que precisa fazer uma reengenharia, um trabalho de organização da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A cidade vive uma grave crise financeira, né? É notório, perda de receita, e precisa ser reorganizado toda a rede. Precisa renegociar cada contrato. Precisa olhar o que tem e o que pode ser cortado. Quando eu cheguei na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, na maior crise de todos os tempos. Essa crise, eu brinco, essa crise do Rio de Janeiro aqui é café com leite perto do que a gente vivia no Estado, né? Mas nós, já no primeiro dia, eu cortei a locação de todos os carros. A gente não tinha um carro alugado na Secretaria. Eu rompi todos os contratos de aluguel. Nós saímos de todos os lugares que nós pagávamos aluguéis para unidades próprias nossas da Secretaria. Cortamos todos os tipos de privilégios. Todos os nossos contratos, o contrato de limpeza, o contrato de manutenção, cada um dos contratos a gente fez a revisão em cada um dos hospitais. Nós fizemos revisão em cada um dos contratos com organizações sociais. Mauro, quando eu cheguei, nós pagamos 2 milhões e 100 por cada UPA. E eu já fiz as licitações das UPAs de R$1 milhão. Para pagar 1 milhão por UPA é menos 1 milhão e 100. Quando eu coloquei a primeira licitação na rua, a nossa credibilidade, a credibilidade do Estado pela crise era tão grande que nenhuma OS veio participar. Na minha última licitação, disputaram 14 OS pela UPA de R$1 milhão. Todo mundo falava, esse rapaz é maluco, ninguém vai querer administrar uma UPA. E no final, 14 disputaram uma UPA de R$1 milhão, que a gente fez uma redução de custo. A gente cortou R$1,5 bilhão de despesa. E no final, os nossos números de atendimento foram melhores do que todos os anos anteriores. A gente bateu o recorde de cirurgia, de transplante. Agora, tem que olhar como você vai fazer e direcionar os seus recursos. A saúde tinha um helicóptero. Eu nunca fiz voo naquele helicóptero. O que passou a transportar aquele helicóptero? Órgãos para transplante, transplante de córnea, de fígado, de rim. Então tem que olhar que a saúde precisa da atividade fim. Às vezes, Mauro, quando eu comecei a ser secretário de saúde de Nova Iguaçu, eu entrava num posto de saúde e não tinha nenhum ar-condicionado funcionando. Aonde tinha um ar-condicionado funcionando?
na sala do diretor. Fala, primeira coisa, tira aqui da sala do diretor e vamos colocar no consultório. Precisa entrar em cada uma das cidades, em cada uma das unidades da cidade do Rio de Janeiro, olhar o que está acontecendo, cortar o desperdício e usar o dinheiro para a ponta, porque às vezes está lá dentro da administração. Se você não tem curativo, não tem gás, não tem medicamento, não pode ter carro alugado para ninguém. Quem quiser trabalhar na sua secretaria, ó, vá de Vale Transporte, pegue metrô, pegue ônibus, use o seu carro. Eu fui secretário de Estado, usei o meu carro o tempo todo. Então não pode ser de outra maneira. O telefone, eu só usei o meu. O pessoal, não, tem que ter telefone alugado pela secretaria. Comigo, eu não vou ter, e vou dar o exemplo. E acho que precisa disso na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. A secretária Bia Bucha é muito bem intencionada, eu conheço a Bia, precisa montar um grupo administrativo em conjunto com ela para que possa tomar as medidas necessárias para garantir o atendimento da população da cidade do Rio de Janeiro. E quero aqui ressaltar, Mauro, as pessoas têm a percepção errônea de que a cidade do Rio de Janeiro faz totalmente o atendimento da Baixada. Mas você sabe por que as pessoas saem da Baixada para o Rio de Janeiro? Porque na cidade do Rio de Janeiro nós temos 6 hospitais federais, 3 institutos, 5 hospitais estaduais. Você sabe o que nós temos na Baixada de unidade federal? Zero. Nós temos de unidades estaduais, grande hospital de emergência, só o Hospital de Saracuruna. Já temos mais o Hospital da Mãe, o Hospital da Mulher e 4 UPAs. Você sabe quantas UPAs o Estado do Rio de Janeiro banca para a Prefeitura? 16. Então a população da Baixada, ela vai também migrando, buscando o atendimento, porque precisa ser feita uma correção. Quando a gente abriu o HTO Baixada, é para que os nossos pacientes fossem operados na Baixada Fluminense. As nossas idosas pudessem ser operadas ali e não ter que ser transportada de ambulância, aguardar uma vaga para operar no INTO, para operar no Getúlio Vargas, operar no Souza Aguiar. Então a gente precisa construir os equipamentos públicos da Baixada. E a cidade do Rio de Janeiro, numa crise financeira, tem que se reorganizar, Mauro, não tem jeito. Agora, doutor Luiz, você não acha que... Onde é que fica aí o prefeito? Você falou da secretária, que ela é bem intencionada, que tal coisa, mas o prefeito não tem que ter uma atuação mais direta nesses casos? Vai deixando... O trem está vindo, ele sabe que vai passar e ele está sentado na linha? Ele não tem que levantar e falar, ó, precisa ser feito isso, ou buscar um assessoramento, um aconselhamento, alguém que fale claramente para o prefeito Crivella, prefeito, olha cá, aqui tem que ser feito isso, fora disso não tem salvação. Isso não está acontecendo? Mauro, eu quero aqui considerar que o que precisa ser feito é trabalhar, a gente precisa sentar e trabalhar. Sentar, olhar o problema, encarar de frente, né? Às vezes as pessoas têm algum problema, a gente mesmo conhece vários amigos, o cara tem um problema financeiro, está sem emprego num período, e às vezes a pessoa não quer mudar o seu hábito de vida, né? Não quer cortar aquela pizza de sexta-feira, não quer cortar uma assinatura do jornal, não quer cortar a prestação, mas eu comprei um carrinho. Numa crise, tem que fazer uma gestão de crise. Eu acho que o prefeito Crivella precisa fazer uma gestão de crise. Olha, nós não temos recursos. O que é prioridade? Não adianta numa crise querer, olha, eu vou esconder, eu tenho 2 filhos, eu não posso, não vou passar para o meu menino que tem uma crise, ele vai parar de pedir a pizzazinha que ele gosta de comer sexta-noite, aí eu vou evitar. Não, chamar o teu filho e falar, olha aqui, você não vai mais poder pedir pizza no aplicativo, nós vamos comprar uma pizzazinha na padaria, no mercado, e vamos esquentar no forno e você vai comer a tua pizza, mas pela metade do preço, talvez 1/3. Agora precisa ir para dentro do problema. Às vezes, como tem situações políticas, as pessoas ficam temerosas de passar a realidade. A realidade que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta um grave problema financeiro. Precisa chegar cedo, trabalhar muito, passar os problemas, mas trabalhar para resolvê-los. Se a gente não tem as coisas que poderiam ser mais caras, mas tem que ter para todo mundo. O que não pode chegar numa unidade, a unidade está fechada. Foi assim que a gente reorganizou o estado do Rio de Janeiro. Ao final da nossa gestão, Mauro, não tinha mais prédio alugado, não tinha carro alugado, helicóptero não transportava secretário, mas no final da nossa gestão, todas as nossas UPAs funcionavam, os nossos hospitais funcionavam, as pessoas faziam a cirurgia do nosso estado, e é isso que enche a gente de orgulho por esse trabalho. O que o senhor vê
saindo um pouco do município do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, vamos falar dos hospitais federais, porque o governo federal, o Ministério da Saúde, tem se movimentado, mas o resultado das ações do ministro da Saúde pessoalmente e de toda a estrutura do Ministério da Saúde em relação aos hospitais federais no Rio de Janeiro não mudou muita coisa, não. Eu vejo ali muito o Hospital Geral de Bom Sucesso, falam tanto Hospital Geral de Bom Sucesso, Hospital Geral de Bom Sucesso, mas ele continua sendo ineficiente e longe de poder atender a nossa gente. Você concorda? Concordo, Mauro. A gente não pode negar o óbvio, né? Eu tenho certeza da competência do ministro Mandetta, da equipe dele, mas precisa ser tomada uma medida efetiva nos hospitais e nas unidades federais do Rio de Janeiro. Não dá para fazer mais do mesmo. Vamos trocar um diretor, vamos mudar um administrador. Precisa fazer uma medida efetiva. Os hospitais hoje não estão cumprindo a sua função. Tem muito problema, Mauro, de recursos humanos. Por quê? Porque os médicos concursados, Mauro, e eu aqui quero dizer da minha honra, do meu orgulho, de ter aprovado na MP 890 uma gratificação para corrigir o salário dos médicos federais. Você sabe por que em parte esses hospitais não funcionam, Mauro? Porque o médico que trabalha, foi concursado para uma unidade federal, ele recebe um salário menor do que todos os outros profissionais de saúde dessas unidades. Você sabia disso? Não. O enfermeiro ganha um salário maior que o médico. O psicólogo ganha um salário maior que o médico. O administrador ganha um salário menor que o médico. Por quê? Porque em 2012, no governo Dilma Rousseff, pior do governo de todos os tempos, o governo Dilma é o pior governo da história do país, fizeram uma gratificação numa carreira federal, resolveu o salário de todo mundo e o médico ficou em média com um salário de 2 a 3 mil reais mais baixo que os outros profissionais. Eu ganhei na comissão especial, inseri uma emenda na MP 890, Médicos pelo Brasil, ganhei do governo, porque o governo era contrário pelo impacto financeiro, né, geraria mais despesa, mas eu ganhei do governo na comissão especial, ganhei no plenário da Câmara. Eu quero aqui agradecer a todos os deputados que votaram comigo. Muitos deputados do Rio de Janeiro votaram contra isso, Mauro. Contra o aumento da gratificação dos médicos federais do Rio de Janeiro, que não é um aumento, é uma correção. Mas muitos também votaram comigo, entenderam, de outros estados, e a gente, se Deus quiser, está trabalhando para o presidente Bolsonaro não vetar, porque eu tenho certeza que vai ser um grande ganho para as unidades federais. Agora precisa dar um choque de gestão. Falar assim, o que está acontecendo aqui, da maneira que foi até agora, não está dando certo. Vamos fazer de um outro formato, vamos utilizar esses hospitais de uma forma integrada com o município e com o estado, porque precisa dar um choque de gestão nesses hospitais do Rio de Janeiro. O senhor está querendo me dizer, então, está me dizendo que dentro de um hospital existem vários tipos de categoria. Por exemplo, tem um hospital federal, tem um médico concursado, tem um médico contratado, tem um médico de uma OS que estiver administrando, tem um outro que é do município que está prestando serviço, numa mesma unidade com salário, um profissional igual com salários diferentes, é isso? Mauro, nas unidades federais, o que existem são os médicos concursados federais, os médicos que fazem contratação temporária para médicos e outros profissionais para tentar corrigir esse déficit. Também é um problema porque o governo não contratou o número de profissionais que é necessário. Não é o governo do presidente Bolsonaro, isso já vem de muito tempo. Os médicos estão concursados aposentando e não conseguem repor essa quantidade de profissionais. Mas não tem OS nos hospitais federais. Tem problema salarial? Tem problema salarial. Mas o problema mais grave é você ter um funcionário federal de nível superior igual ao médico recebendo um salário maior do que o médico. E aí muitos não querem cumprir carga horária, não querem trabalhar com a biometria. Quando eu fui secretário de Estado, eu cheguei numa unidade, no Carlos Chagas, tinha médico concursado estadual, médico da nossa Fundação Saúde, médico de OS, médico de cooperativa. Tem como dar certo, Mauro? Não tem como. Então não tem jeito. Precisa tomar uma medida choque de gestão para que as unidades voltem a funcionar. Tem grandes profissionais, são unidades grandes que poderiam resolver o problema da saúde do nosso estado. O governo federal tem certeza absoluta que precisa dar um choque aqui muito grande, mudar um pouco dessa estrutura. Não adianta ficar fazendo mais do mesmo, que não está dando certo. Doutor Luizinho, queria falar com o senhor, a gente quando olha assim, o parlamento, tem ideia,
Imagina que um deputado federal vai resolver todos os problemas da nossa gente. Quando a gente vai chegando mais perto, a gente percebe que não é bem aquilo. Tem deputado muito interessado, tem deputado pouco interessado, tem deputado nada interessado. Como é que foi como é que é a sua visão lá, quando o senhor chegou lá no Parlamento Federal? Já que o senhor é da iniciativa privada, da batalha, é o que tem que trabalhar para conquistar o dia a dia. Como é que é? Mauro, é muito diferente, né? Você vem da iniciativa privada, a gente é acostumado a acordar todo dia às 6 horas da manhã, acordar, trabalhar, empreender, gerar emprego, passa a ser secretário municipal de São João de Nova Iguaçu e secretário de Estado, também é o Poder Executivo. O Poder Legislativo é o poder de diálogo, participação. Mas a nossa casa, a Câmara dos Deputados, é uma casa que tem, como em todas as instituições, bons e maus deputados. Infelizmente, nos 513 deputados, tem um pouquinho do retrato do nosso país, né? Pessoas de segmento, pessoas que chegam cedo. Eu chego sempre antes de 8 horas da manhã na Câmara, Mauro, para trabalhar, e a gente sai normalmente depois de meia-noite, 1h. Agora tem deputado que chega faltando 20 minutos para a sessão, abrindo 4 da tarde, não participa das comissões, não tem projetos, mas é assim em todas as categorias. A diferença é que você tem que trabalhar com um diálogo. Os projetos demoram um pouco mais, você precisa da participação de vários deputados, você precisa ter essa convivência, você precisa ter a capacidade de convencimento. Porque se você não convencer, nesse caso do destaque, você imagina, né, que eu sou um deputado de primeiro mandato, tenho 10 meses na casa, e tinha o governo federal contra a minha proposta. Das pouquíssimas votações que o governo federal perdeu no plenário da Câmara esse ano, foi a minha emenda. Eu consegui fazer essa emenda e ganhar do governo federal por uma diferença de 30 votos. 196 deputados votaram comigo e 160 e pouco votaram contra. O resultado final foi uma surpresa para todos. Como um deputado de primeiro mandato consegue ganhar do governo federal numa correção. Mas é um trabalho árduo, enobrece a nossa carreira, enobrece estar ali representando o nosso estado, a nossa região. Nós temos uma missão muito grande ali, principalmente na área da saúde, que é uma área muito difícil. Quase ninguém entende de saúde do Brasil. Então a gente tem um trabalho muito pesado na área da saúde. Às vezes a gente acaba, o nosso pessoal falando, Luizinho, você fala muito sobre saúde, você tem um conhecimento grande, mas temos outros problemas. Mas nós temos um problema principal. Nós estamos vivendo uma era da internet, das pessoas quererem aparecer, fazer um vídeo querendo aparecer, e temos deputados nessa postura, né? A gente que gosta de trabalhar sério, trabalhar com diálogo, com moderação, porque só o que resolve as coisas, Mauro, é trabalho. Não vai resolver no grito, não vai resolver na fanfarronice. A gente gosta de dialogar e trabalhar. Quando a gente concorda com o governo, a gente vai lá, aplaude. Quando a gente discorda, a gente coloca o nosso ponto de vista e tenta mudar o que está acontecendo para melhorar o nosso país. Doutor Luizinho, queria agradecer muito a sua presença aqui, o prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando as nossas câmeras, como sempre, inteiramente à sua disposição. Bom, Mauro, eu tenho que agradecer aqui a você, a tua equipe, por essa oportunidade. Um dia para Nova Iguaçu especialmente triste, né? Esse 13 de dezembro vai ser um dia marcado na nossa história. A gente perdeu hoje, né? Eu vim ainda agora do enterro da dona Idalina. Ah, verdade. Bem lembrado. Quintela Botária. Dona Idalina, acho que é uma das maiores filantropas que eu conheci na vida, né? Ela que cuidava do patronato. Antes da dona Idalina chegar para cuidar do patronato, o patronato passava numa crise gravíssima. Ela saiu das suas atividades, decidiu se dedicar ao patronato. Ela organizava o patronato, cuidava daquelas crianças, organizou durante mais de 20 anos aquela festa do Arraial da Ajuda. Uma pessoa dedicadíssima. Eu tinha, Mauro, feito uma emenda das minhas emendas de R$500 mil por ano para ajudar o patronato. Eu liguei para ela, dona Idalina, o que a gente pode ajudar? Qual é mais ou menos o seu custeio? Eu falei, eu vou colocar 500 mil por mês, por ano, para ajudar o patronato. Com esses 500 mil, já metade das despesas do patronato estariam cobertas. Eu falei isso com ela muito rápido, que eu iria fazer, mas eu não tive a oportunidade de entregar a ela o espelho dessa emenda. Ela ficou sabendo, né? O doutor Sérgio Gama, o doutor Orlando Botário, esposo, chegaram a conversar com ela já internada,
mas eu pessoalmente não tive a oportunidade de estar com ela fazendo essa entrega. Eu quero aqui registrar para Dr. Orlando Bottari, para toda a família iguaçuana, essa perda, essa mulher com uma perda irreparável para Nova Iguaçu, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Queria aqui deixar registrado nesse espaço maravilhoso. Muito obrigado, Mauro. Sempre que me convidar, estarei aqui presente no Fala Baixada. Muito obrigado. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço a todos e até segunda-feira.